Olha, e o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2021 termina daqui a praticamente 20 dias, dia 31 de maio. Esse prazo já foi prorrogado pela Receita Federal por causa da pandemia, né? E a entrega estava prevista inicialmente para 30 de abril. Quem perder a data, atenção, terá que pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido, né? Então, para evitar passar por isso, que tal a gente fazer tudo direitinho? Você tem alguma dúvida ainda com relação à declaração do imposto de renda? Não fez? Tem dúvidas? Manda para mim aqui no 499-8405-2073, que eu converso agora ao vivo com o Everton, que é contador e vai aí nos dar as dicas, então, para quem ainda não declarou o imposto deste ano, tipo eu. Boa tarde, Everton. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho. Que bom. Eu imagino que nessa época do ano, bomba de todo mundo fazendo perguntas e tirando dúvidas, né? Isso. Normalmente nos escritórios de contabilidade, essa é uma época muito tumultuada, agitada, digamos assim, né? Porque as pessoas acabam... E é uma coisa assim das pessoas também acabarem muitos deixando para aquela última hora, né? E aí acaba gerando uma correria um pouquinho maior, né? Mas... Aí vem desespero, aquela coisa louca. Essa prorrogação aí na data, ela ajudou ou atrapalhou? Então, para aquelas pessoas que têm aquela documentação bem organizada, né, ela não modificou, né? Porque a pessoa já vem organizando, já se preparou, já juntou as informações lá dos rendimentos, das informações bancárias, então ela está bem organizada. O que acontece é que a pandemia acabou atrapalhando um pouco, né? No ano passado a gente também teve essa prorrogação, então, e eu vejo que a prorrogação ela serve para dar aquele prazo mais para essas pessoas que têm dificuldade para acesso às informações, Entendi. né? Tem uma dificuldade de emitir um informe de rendimento do banco pela internet ou pelo internet banking, pelo aplicativo do banco, aí precisa ir até o banco, então tem dificuldade quanto a isso, né? Então são vários fatores que a pandemia restringe, né? E ela talvez de uma forma negativa, porque a pessoa vai protelando, acaba esquecendo, aí chega num momento em que o prazo está ali, não vai mais prorrogar. E aí não tem o que fazer. Ou aí acaba entregando a declaração com algum equívoco, com uma falta de alguma informação, e que não é só isso, que não é só o atraso da entrega que gera multa, né? Mas a informação incompleta também pode gerar inconvenientes, esse é um dado, então, quer dizer, entregou a declaração incompleta ou com dados errados, pode se incomodar. Pode ter problema, porque são vários cruzamentos de informações que a Receita Federal faz, né? Então, um rendimento que ficou de fora ali na declaração pode gerar um problema futuro e, com certeza, gerar uma multa, né? Normalmente, a Receita Federal, ela faz uma malha, é a malha fina que a gente chama. A malha fina, né? Então, você pode ir lá e regularizar aquele problema normalmente. Aí, agora, se você não regularizar, você pode ser notificado, né? E pode gerar, da mesma forma, a multa, né? Entendi. Então, a gente estava conversando aqui que é importante as pessoas prestarem atenção, porque antes dessa prorrogação também tá, né, rola aí nas redes sociais, que seria até julho. Então pode rolar então essa dúvida? O que acontece? As pessoas, a gente acompanha isso e vê que as pessoas, às vezes um cliente antigo liga lá e diz, não prorrogou, o governo lá prorrogou para 31 de julho. Não, o que aconteceu é que tramitou, né, na Câmara e posteriormente ao Senado, uma prorrogação, né, para 31 de julho. Porém, essa prorrogação ela não foi sancionada pelo presidente. Então, permanece... É agora mesmo. Isso, 31 de maio. A não ser que, voltando esse projeto de prorrogação voltando para a Câmara e aí os deputados derrubem o veto e aí ele passe a valer esse prazo, né? Mas a gente não recomenda para não ter uma surpresa aí no futuro e não chegar em 31 de maio e não ter a prorrogação, né? Eu acho que uma das grandes dúvidas desse ano é em relação ao auxílio emergencial. Imagino que seja isso. Muita gente perguntando, quem recebeu o auxílio declara, não declara, tem um lugar específico. Nessa parte do auxílio emergencial, como é que fica? Então, a partir deste ano, em virtude da pandemia no ano passado, em que houve a criação do auxílio emergencial pelo governo federal, né? Esse auxílio que veio para auxiliar essas pessoas que estavam nessa vulnerabilidade financeira, né? Então,
o que a Receita Federal criou a partir desse ano em relação à declaração do imposto de renda? Que quem obteve o auxílio emergencial no ano passado e obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847, ela precisa fazer a declaração do imposto de renda. Então, não é porque você recebeu o auxílio que você tem que fazer a declaração do imposto de renda. Tá. E aí está um detalhe importante, porque se você recebeu rendimentos superiores a esse montante de R$ 22.847, você vai ser obrigado a devolver o auxílio emergencial, porque aí entende-se numa comunicação entre o Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania que essa pessoa ela não precisava. Isso, exatamente, não atendia os requisitos para receber o auxílio, né? Sim. E aí o que acontece? No momento que essa pessoa transmitir a declaração, já vai ser gerado um DARF, né, um documento de arrecadação, para fazer a devolução do valor do auxílio emergencial. Entendi. No momento em que enviar a declaração, já vai gerar. Importante frisar que existiu o auxílio emergencial e também existiu o programa, né, de manutenção de empregos, que é o BEM, que a gente chama, né? Que é o quê? Que era aquelas situações em que as empresas e os colaboradores faziam um acordo, né, de redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Então, ela recebia uma parte da remuneração ou toda, né, do Ministério da Economia, né, ou parte do salário recebia da empresa. Importante frisar que nesses casos também tem que ser somado, porque ambos os rendimentos eles são tributáveis. Tá? Entendi. Então, se você recebeu através do programa, né? Teve o contrato suspenso lá por 60 dias, enfim, ou até 4 meses, ou até mais, né? Que foi até o final do ano prorrogado, né? Então, você tem que avaliar e verificar. Como é que eu posso verificar? Eu tenho que verificar lá o meu rendimento da empresa e o rendimento desse auxílio, desse programa que você teve, e se somados eles ultrapassarem os rendimentos tributáveis de R$ 28.559. Que era a próxima pergunta aqui. Isso, que é... Então, quem tem que, em princípio, a primeira... Até quantos salários estão perguntando? Tem que declarar o imposto de renda? Então, a declaração do imposto de renda, ela leva em consideração o rendimento anual. Então, se você teve rendimentos tributáveis no ano de 2020 superiores a R$ 28.559,70, você tem que fazer a declaração do imposto de renda. Né? Existem outros fatores que levam a pessoa também, não só este, né? Como ter bens, patrimônios acima de R$ 300 mil, rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$ 40 mil no ano, né? Ou realizou operações com bolsa de valores, né? Atividade rural também com faturamento bruto. Muita coisa. Né? Tem bastante coisa, coisa. Tem bastante coisa. Boa tarde, tenho dúvida em respeito ao campo para informar o CPF do cônjuge na declaração. Faz alguma diferença informar ou não? Então, o CPF do cônjuge, ele faz diferença quando os mesmos, né, o casal, enfim, ele possuem bens em comum, né, ou compartilham a renda para aquisição desses bens, né. Então, se você não informar lá o CPF do cônjuge, você pode estar incorrendo num equívoco, né, que a Receita Federal poderá identificar e não comprovar que você teve a renda suficiente para identificar aquele bem. Então, você, de regra, informa os bens na declaração de uma das pessoas, do casal, né? E em cada uma delas você informa o CPF do cônjuge e a Receita Federal já vai interpretar que aqueles bens são em comum, né? Ou normalmente até informa, né, naquela pessoa que não declara o valor do bem, só declara com valor zerado e informa que foi declarado no outro, na própria descrição do bem. Rapidinho, para as pessoas que compraram bitcoins ou outros produtos digitais, também tem que declarar? Exato. A partir deste ano, especificamente, a Receita Federal criou 3 itens específicos para lançar as criptomoedas que devem ser informadas na ficha de bens e direitos, né? Então, tem códigos específicos para serem informados as bitcoins. E os valores que devem ser declarados são os valores superiores a R$ 5 mil, né? E existe também uma questão importante para destacar nas criptomoedas, em relação às vendas dessas criptomoedas, que devem ser tributadas quando o valor da alienação é superior a 35 mil mês. Opa! E tem mais um aqui perguntando a respeito do aplicativo. Então, o aplicativo eu baixo e faço no celular, é a mesma coisa do programa que eu baixo e faço no computador? Exato. Então, existem essas duas possibilidades ou formas de você fazer a declaração, né? Ou utilizando o aplicativo para smartphone, né? Ou fazendo o download do programa, né? Lá no Ministério da Economia, do programa da declaração do imposto de renda, né? E aí faz através do computador. Legal. E falando sobre o CPF, a gente esqueceu de comentar, que parece que desde o ano passado todos
os dependentes têm que ter o CPF cadastrado também. Isso, então o contribuinte que deseja utilizar o dependente para efeito de dedução, né, no imposto de renda, ele precisa informar o CPF, né? Então já é regra, então não é possível informar um dependente sem a informação do CPF desse dependente. Até porque hoje, quando a criança nasce, já é registrada em cartório, ela já é emitido o CPF naquele momento, né? Everton, muito obrigada pela tua participação. Você que está em casa, que não fez ainda a sua declaração do imposto de renda, não deixe para a última hora. Se não sabe fazer, vá atrás, peça orientação, peça ajuda a um contador, mas não deixe de fazer, né? Não pode deixar de fazer, porque daí você não vai querer se encrencar de graça.